É, isso mesmo. Falando sobre a vinda do Rinpoche, né? É, É, Novidade boa, hein, André? nossa, então estamos maravilha. comemorando aqui. É, Entendi. maravilha. Ele não vai passar nem para nada em Sampa Não, porque dessa vez? ele vem assim com uma agenda muito apertada dessa vez, né? Mas assim, ainda nós somos felizardos, porque tem países que ele não visitará esse ano, não visitará esse ano, sabe? Então, tem alguns países que ele está indo a cada 2 anos, e então, assim, para ele estar vindo no Brasil, né? Veio ano passado, vir agora é uma honra, então a gente está muito feliz. É, nossa, a hora que eu vi, eu falei, gente, é demais. Ele teve aqui ano passado, veio agora de novo. Muito bom. Então, o que que vocês acham da gente começar? Pode ser, Pode ser, né? Eu depois vi, sabe, que tinha ainda um pedacinho do retiro passado, do retiro que eu li da outra vez, né? Tinha um finzinho, sabe? Só que eu não sei por quê, eu devo ter clicado sem querer no para mudar de página, né? O escrito. E aí aqui na hora eu não vi, sabe? Aí eu tô trazendo ele para a gente começar por ele. Deixa eu ver aqui para compartilhar. E depois a gente vai entrar no dia seguinte. Acho que esse aqui. É, foi um pedacinho do final, sabe? Ele estava explicando, né? A gente chegou a ler, perguntaram a ele a respeito de um tipo de ritual específico, né? O POA, rituais que tem, né, em relação à morte. Aí o participante perguntou se existia algum escrito, ele falou que tinha, mas que só, isso eu cheguei a ler, né? Só apenas para professores. Aí perguntou, né, se podia ver, ou se alguém de outra tradição, se quisesse ver as semelhanças. Ele falou, não, a gente não funciona desse jeito e tal. É, aí ele pega e depois, aqui, essa parte aqui que eu fiquei sem ler. Então, eu deixei cerimônia grifado porque em inglês é ceremony mesmo. Depois eu te falando, ele deve estar se referindo à cerimônia feita na morte, né? O ritual, que ele estava explicando o ritual quando o participante fez algumas perguntas, né? Então, dando continuidade a esta cerimônia, acho que ela vai ficar mesmo assim mesmo, sabe? Apesar de eu ter achado estranho. Na tradição tibetana, pelo menos em nossa comunidade, na tradição Bon, essa prática é feita para cada pessoa que morre. Eu não conheço ninguém que não tenha feito isso. Nós fazemos a cerimônia Shang Shogno, no terceiro dia. Alguém pede para o professor fazer isso. Basicamente, envolve chamar e guiar o espírito, esse ritual, né? É como cremar novamente. Você crema o corpo e então crema de novo a imagem. Que antes ele estava falando, né, do papel que coloca na pedra de topázio para simbolizar o morto, né? A pedra de topázio que era do morto, então passa a energia da pedra pro papel, turquesa, fica né? como se fosse. Oi? Turquesa. Não, só te lembrando, turquesa. Turquesa, é. Eu não falei turquesa, não. Você falou topázio. Ah, topázio. Eu pensei uma coisa e falei outra. A turquesa, né, que era da pessoa que estava morta, e aí põe o papel, fica como se fosse uma fotografia representando a própria pessoa que está morta, né?
Então, aí continuando, né, fazer isso, né? Alguém pede um professor para fazer isso, basicamente envolve chamar o guia e guiar o espírito. É como cremar novamente. Você crema o corpo e então crema de novo a imagem. Essa imagem aqui, esse papel, né, que eu estava explicando. É um processo de curta duração que passa por todos os estágios dos 6 reinos. O incenso é queimado e com o fogo na ponta do incenso, as solas dos pés são queimadas. Há mais orações e rituais, e então o chakra secreto é queimado. No final, há 6 buracos na imagem, através dos quais as sementes sansáricas foram purificadas para que não haja mais raiva, ciúme, ignorância e assim por diante. No final, a imagem é completamente purificada simbolicamente das 6 sementes do renascimento falado no Sansara. Então, a imagem vai para o fogo, onde é queimada e se torna cinza. Então, um pouco de água é misturada às cinzas para fazer algo chamado tsa-tsa, que é feito de argila. A argila é colocada na forma de estupa com água e arroz. E então, essas formas são fechadas e colocadas em lugares sagrados. O tsa-tsa geralmente tem a forma de uma estupa, que é uma imagem para o renascimento em uma forma superior. O estupa representa a forma superior. Você renasce em uma forma superior, queimando as sementes de emoções negativas. Energeticamente, esse ritual simbólico afeta o renascimento de uma pessoa. Muito interessante, né? Há uma foto dessa cerimônia sendo feita para a mãe de Ketu. Há um livro na livraria, o participante falando, né? Há uma foto dessa cerimônia sendo feita para a mãe de Ketu. Há um livro na livraria que tem uma descrição do ritual. O Rinpoche diz, é chamado de Bonpo, rituais de morte. Aqui não sei porque eu não traduzi, depois eu vou traduzir. Rituais de morte. Uma pessoa que tem uma experiência de quase morte passa por todo o caminho até a dissolução, onde o coração realmente parou? Perguntou o participante. E o Rinpoche, isso é difícil de saber, eu realmente não sei. Nos casos descritos em The Log, parece que essas pessoas realmente morreram, mas as experiências de quase morte descritas no Ocidente foram de curta duração. Qual é o tempo mais longo de que estamos falando aqui? Alguns minutos? É um tempo muito, muito curto, então é difícil dizer. Por que vocês mantêm o corpo por 3 dias? Há mais conexão com o espírito e o corpo? O Rinpoche responde, eu acho que sim. A duração é de 3 dias e 4 noites. Normalmente, as pessoas que têm sucesso nas práticas ainda estão em contemplação, em um estado meditativo. Durante esse tempo, as histórias do coração permanecem, né, aquecidas durante esse período. Tem que mudar essa frase que melhorar ela. Muitas coisas acontecem. Eles mantêm o corpo por 3 dias na Índia, onde é muito quente. No Tibete, eles o mantêm por mais tempo ainda. Na tradição tibetana, é perturbador lavar o corpo? Aí o Rinpoche responde: geralmente o corpo seria lavado. O corpo seria lavado e as sílabas sementes do antídoto seriam colocadas no corpo em diferentes chakras. E então o corpo seria enrolado e amarrado em uma posição ereta, não plana. Em alguns casos específicos, se a pessoa estiver em samadhi profundo, isso não é feito. O participante pergunta, por que ereto? Rinpoche diz, quando você faz meditação em uma posição ereta, isso apoia a clareza. Mesmo se você estiver morto, a energia prefere estar nessa posição.
No livro Elements, você viu a imagem perto do final do livro do professor que faleceu em 1973, em Sikkim? Conheci várias pessoas que estão cientes dessa história. Ele morreu nessa posição ereta em um hospital. Foi em um lugar público, sem nenhum apoio. Na foto, ele tem muitos cachecóis das pessoas que foram ao hospital. Até reis foram, as visitas, né? Havia histórias no jornal naquela época. Aí o participante disse: é verdade que se parentes estão lamentando a morte do ente querido, isso pode criar problemas para o falecido no bardo e que eles podem ser atraídos de volta? Aí o Rinpoche diz: sim, pode afetar a pessoa. É comunicação. Comunicação é interessante. Se você está tentando se comunicar positivamente, a resposta é sempre positiva, mesmo em uma situação negativa. Se você se comunica negativamente, mesmo que a situação seja positiva, você obtém uma resposta negativa. Quando você sai e tem um belo sorriso e diz um bom dia a todos, o que você ganha? Bom dia. Se você sai com 3 camadas de linhas em seu rosto e olha para alguém como se eles tivessem feito algo errado, o que você obtém? Você obtém uma resposta mais irada. É semelhante no processo de morrer. Talvez você esteja luminoso, a palavra em inglês é clear, né? Que seria claro, mas eu fiquei pensando qual faria mais sentido aqui. Talvez você esteja luminoso e um membro da família venha e diga: não queremos que você morra. De uma forma, parece legal que eles amem você, mas a maneira como eles amam você está errada. Eles estão dizendo que a morte é errada e eles não querem que isso aconteça com você. Eles não estão dizendo diretamente, mas é isso que eles estão dizendo. Como você aparece na frente de pessoas que estão morrendo, como você aparece na frente de pessoas que estão morrendo é muito importante no que diz respeito a ajudar. Se você se sente limpo, calmo, em paz e amoroso, eles recebem essa mensagem. Eu vou ver se tem uma outra palavra aqui, acho que esse limpo aqui também é esquisito. Se você está correndo e fazendo coisas, dando telefonemas, dizendo coisas como: eu me importo com você, liguei para aquele médico, tenho aquela pílula para você, você mostra agitação e estresse, e eles recebem essa mensagem. Pessoas morrendo não são como estudantes de pós-graduação. Eles são muito diferentes. Eles ouvem de forma diferente. Eles ouvem com o silêncio. Eles sentem isso. O que quer que você dê, você pode dar mais com silêncio e a maneira como você aparece. Entre sentindo-se calmo e em paz. E imediatamente eles sentem isso. E se você entrar agitado, perguntando como você está hoje, o efeito sobre essa pessoa é como estou hoje. Eu conheci um cara que sempre me perguntava como você está. No começo, me sentindo bem, eu respondi: estou bem. Não, não, eu quero dizer como você está, está realmente. Estou bem. Você está mesmo? Tem certeza de que está bem? Só preciso de 3 vezes perguntando desse jeito para fazer. Só precisa de 3 vezes perguntando desse jeito para fazer você se sentir mal. Esse é o poder da pergunta negativa. Melhor não fazer perguntas como essa. Acho que está bom por hoje. Faremos a dedicação. Foi legal, né? Porque ele completou aqui a coisa do ritual, né? Que ele estava falando antes. Aí a gente terminou, então, como eu tinha falado, né, o dia 18 de abril, de manhã e de tarde, né, a sessão matinal e a da tarde, e hoje nós vamos começar com a sessão matinal de 19 de abril, oração de Guru Yoga, sessão matinal. Alguém teve um sonho que gostaria de compartilhar? E o participante diz: sonhei com 2 crianças.
Cada uma morreu e eu tive que ir e contar a outra criança e confortar cada criança. Uma Nicolina, vez eu fiz isso para... oi, Oi? desculpa te interromper, é que não Tudo bem. apareceu o texto. Hein? Não apareceu o texto, a gente está vendo só o seu Word. Ah, desculpa. Eu realmente eu cometi um engano aqui, gente. Ai, ai, a falta de prática. Deixa eu ver, eu acho que é esse aqui. É. Agora sim. Vocês querem que eu comece a ler de novo? Ai, Aliás, eu vou sim, por aumentar. favor. Melhor, né? Melhor. Selecionar. Estou querendo ver se eu consigo aumentar mais. O outro eu esqueci de aumentar mais. Então, a sessão matinal, né, do dia 19 de abril de 2003. Aliás, eu não fiz a oração do Guru Yoga. Pode fazer agora, Andréa? Sim, sim, por favor. Vocês me desculpem, hein? Eu ainda vou conseguir ficar treinadinha. A coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz. Ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Então, ele começa com essa pergunta, né? Alguém teve um sonho que gostaria de compartilhar? O participante diz: sonhei com duas crianças, cada uma morreu e eu tive de ir e contar a outra criança e confortar cada criança. Uma vez eu fiz isso para uma delas, então eu fiz de novo para a outra criança. Talvez meu maior medo seja a morte de uma criança em vez da minha própria morte. O outro participante diz: sonhei com meu marido morrendo, mulher, né? Sonhei com meu marido morrendo em um acidente de carro e havia dois membros da sanga ajudando e eu estava apavorada. Parei e disse: não vamos lá. O outro participante conta outro sonho. No meu sonho, estou em um show beneficente e era responsável pelo Trish. Eu não sei o que é Trish, não achei no dicionário. Deve ser alguma sigla, não sei, de coisa americana. Depois eu vou ver se eu consigo saber. Então, num show beneficente, responsável pelo Trish. Estava me ajudando e diz que as pessoas estão pagando apenas $2. Deveria custar $1.500. E no começo eu fico chateada. Pensei que poderia fazer o que os lamas fazem e pedir uma contribuição de alguma coisa que cada pessoa pudesse contribuir e que este é um evento maravilhoso. Então, percebo que estou morrendo. Então, por que não dizer o que eu quero? Não arrisco, então eu me sinto mais em paz. O Rinpoche, mais algum? Certo. Vamos dar uma olhada nesse último sonho. É um bom exemplo do que estamos tentando ensinar. Comecei falando sobre a impermanência e a mente apegada em relação ao bardo. O que torna isso difícil, especialmente no momento da morte, é o apego. Aprendemos a nos desapegar por meio da prática da impermanência. O ponto não é se sentir deprimido sobre isso, mas perceber que a vida não é permanente. Este sonho é bom. Tudo bem pensar em levantar dinheiro, mas em algum momento deve-se chegar a um lugar onde, se as coisas não vão bem, não há sofrimento nisso. Se as coisas vão bem, está tudo bem. Senão, ainda está tudo bem. Isso é viver plenamente.
Mas é nesse lugar que as pessoas sofrem, ficam presas e não são livres. Elas brigam e discutem e fazem a si mesmas e aos outros infelizes. Então, não é uma questão de fazer o que é melhor, mas uma questão de quando algo não sai como esperado, quão bem você deixa isso ir. Este é um lugar importante. Para ser capaz de deixar isso ir, você tem de ter alguma realização. No final, eu estou morrendo, e daí? Essa é uma boa realização. Isso significa que no final eu não posso me apegar a isso. Em algum lugar nós temos essa ideia de que a vida é minha e é para sempre. Ela tem de estar conectada a mim. E além disso, tem de ser para sempre. Especialmente se estiver conectada a mim. Tem de ser para sempre. Para outra pessoa pode ser um curto tempo, não importa. Os elementos-chave do sofrimento estão em agarrar-se às ideias. É meu e é para sempre. A razão pela qual fazemos a prática da impermanência é para superar essas duas ideias. Nada é permanente. Está tudo bem. Isso não significa que você não faça o seu melhor. Há algumas distinções sutis aqui. Todos nós temos a experiência de ser abertos e flexíveis. Durante esses momentos, temos mais energia e mais risadas. Somos capazes de falar mais livremente com as pessoas, mais manifestações mágicas e mais coisas acontecem na vida. Se você tem algo para vender, se você está relaxado e feliz e confia no que tem, todos querem comprar de você. Se você está com medo e falando e tentando vender, ninguém quer comprar de você. Quem quer comprar de alguém em quem falta alegria, riso ou humor? Quem quer se envolver com alguém quando você sente o medo dessa pessoa de não conseguir vender? Você pode sentir a falta de algum aspecto de realização naquela pessoa. Então, esse sonho é bom, é um resultado. Quando você fala e faz uma prática e ela aparece no seu sonho, se refere a um resultado. Algo está acontecendo, algo está mudando. Como os sonhos vêm de um lugar mais profundo do que nossas ideias intelectuais superficiais, eles são um bom indicador da profundidade da nossa prática. Familiarizando-se com a prática. Vamos falar sobre a morte daqueles que estão perto de nós, por exemplo, a morte de um cônjuge ou um filho. Um forte senso de identidade, de estar em um relacionamento com o nosso cônjuge ou nosso filho. Nosso senso de identidade está relacionado tanto ao mundo externo quanto ao mundo interno ou secreto. O mundo externo é o ambiente. Quando temos uma forte conexão com o nosso cônjuge ou filho, suas mortes serão semelhantes a uma morte em nós. Nossa identidade está morrendo. É doloroso imaginar. Então, quando estamos aqui juntos, rezando profundamente, refletindo e imaginando nossa própria morte, e imaginando grandes mudanças na vida, podemos ter esses sonhos como resultado. Esses sonhos são um sinal de familiaridade com essa prática, o sinal de um bom começo, mesmo que possam ser desconfortáveis. Esses sonhos são um bom sinal do início de alguma realização, de se tornar mais familiar. Se você está inventando algo que não está lá, isso não é bom. Se você está encontrando algo que existe, essa experiência é curativa. Problemas estão lá, e nós não queremos que eles apareçam no pior momento, o momento da morte. Estamos sozinhos na morte, fazendo aquela famosa jornada
E não queremos que todas essas experiências apareçam ao mesmo tempo. Aqui estamos juntos, estamos praticando juntos, nós estamos apoiando uns aos outros. Este é um lugar para ter essas experiências. É para isso que estamos aqui. Faz parte do desenvolvimento espiritual. Não temos a atitude, vamos para as Bahamas, para a praia e o sol, fazer yoga tropical e fazer yoga. Às vezes é bom refletir sobre os problemas. Em qualquer caso, depois das Bahamas, você volta para casa com esses problemas. Aqui no Ocidente, é bom estar o mais familiarizado possível com os problemas. O participante pergunta: eu tive um sonho de parto. Minha namorada, que é uma meditadora profunda, teve outro bebê e ela estava cansada. Lembro-me de pensar no sonho. Que estranho, na idade dela ter outro filho, mas que maravilhoso. O Rinpoche diz: o nascimento é o resultado da morte. Você não pode nascer a menos que morra. Antes você estava falando sobre sua filha. O mesmo princípio se aplica lá. Estar livre desses medos e nascer, um novo começo. O participante: eu conheço algumas pessoas que, quando têm sonhos, acham que preveem o futuro e compartilham um sonho sobre a morte de um membro da família seria o próximo passo. E compartilhar um sonho sobre a morte de um membro da família seria o próximo passo para que isso acontecesse, como uma previsão. E o Rinpoche diz: do ponto de vista do simbolismo tibetano, os sonhos de morte são bons. Se você sonha que alguém está morrendo, isso é bom. Esses sonhos têm mais a ver com o processo de reflexão, não com a previsão. No Tibete, os sonhos de morte são bons sonhos. No bardo, você se encontra em um lugar onde não há ninguém por perto e você está nu, perdido na escuridão, sentindo uma solidão intensa. Um lugar desconhecido não é um bom sinal ou símbolo. Estar nu e ir em direção ao oeste indica uma sensação de declínio da força da vida, em vez de ir em direção ao leste, onde o sol nasce e as coisas começam. O sentimento de solidão e estar nu e sem roupas se relaciona com o nosso senso de corpo e nossa própria identidade. A consciência nua é a pureza do eu nos ensinamentos, desvendando as nuvens de pensamentos e condições. Aqui, a nudez se relaciona com superar as condições do corpo ilusório. As pessoas se identificam de muitas maneiras com a forma como se vestem. E lembrando da Tapiritsa, né? Que é uma imagem nua, né? Então, aqui não estamos prevendo o futuro com nossos sonhos. Há uma curta oração de Shardsa Rinpoche, que é semelhante à guirlanda preciosa e resume as diferentes dissoluções sobre as quais falamos. Rinpoche lê a prece. É essa aqui, né, que eu vou ler, aí a gente para. Tá terminando? Não. A On Hum. No momento em que este corpo mágico e ilusório se dissolve, os 5 elementos se dissolvem, os 5 órgãos se dissolvem, os 5 canais param, os 5 chakras se dissipam, os 5 pranas desaparecem ou fogem. Então, vamos ficar por aqui, né, Andréia? São quase 7h35, 7h33. Tem 3 minutinhos. Alguém quer fazer algum comentário? O transferência de energia é grande? Oi? Esse próximo trecho é grande? Menina, você sabe que eu não tenho certeza, né? Deixa eu ver aqui. Ah, ele é um Bom, a pouco letra está grande, muito né? grande, né? Você quer É, que eu comece a ler? eu acho que Vamos lá. talvez seja melhor ler na sequência, senão a gente pode
esquecer, né? Tá. O que que você... Então, transferência de energia. Quando cada órgão para de funcionar, a essência do elemento relacionado é transferida. A energia não desaparece como um órgão desaparece. A substância se decompõe, mas a energia simplesmente vai, é transferida. Os 5 elementos se transferem. Os 5 canais são cortados, ou eles simplesmente param ou se revertem. Então, a comunicação através dos canais para. Os padrões de energia nos chakras se dissipam. Isso é apenas uma metáfora. Olhe para os 5 pranas. Olhe para o prana da força vital, quando o elemento ar entra na consciência-espaço, no último momento no coração. A força foge. Você entra no coração no último momento, né? Depois eu vou mudar aqui. Os pranas se separam uns dos outros de maneiras diferentes. Alguns não servem mais enquanto outros ajudam. Os pranas ainda os apoiam. Talvez se possa pensar nos pranas como tendo diferentes sutilezas ou graus de dependência do corpo físico. Alguns têm mais, alguns têm menos. Alguns pranas são dependentes do corpo, alguns da energia e alguns dos padrões da mente. Digamos que você esteja olhando para os pranas relacionados ao corpo. Obviamente, você está falando sobre órgãos falhando, os chakras se dissipando, e então a energia tem de se transferir. Ela carrega a experiência consciente para uma forma menor. Estamos falando sobre energia agora, mas ainda assim, talvez alguns laços muito sutis com o corpo permaneçam, e bem no fundo é mais como prana consciente. Existem pranas chamados prana consciente. Falamos sobre prana primordial. Prana, que é mais relacionado com o corpo e as emoções, é chamado prana kármico. O karma, que é mais relacionado com a nossa realização, é prana da sabedoria. Eles são todos prana, mas há variedades sutis de prana. O prana da sabedoria é menos dependente do corpo, e o prana kármico é mais dependente do corpo. É por isso que eu digo que você sempre pode praticar. Você nunca perde totalmente a mente ou prana. Portanto, você sempre pode praticar. Se você perder sua consciência, você pode dizer que não pode praticar. Você pode perder uma consciência que é dependente do corpo. Em nossa vida, falamos sobre a internalização de nossa prática, de modo que quando a consciência externa para devido à perda de seu suporte, vamos para aquele lugar profundo onde ainda temos suporte. Se você está consciente na visão, você está mais suscetível a estar consciente no comportamento, reações e respostas. Quando você está aqui praticando e tentando encontrar a base, tentando encontrar a calma e tentando se reconhecer a si mesmo por meio da oração e da energia coletiva, então você passa pelo exercício da experiência de perder algo ou o exercício de experimentar sua própria morte, você encontra esses medos e trabalha com eles. Como resultado desse processo, você pode ter um sonho, mesmo que você não tenha feito a prática específica de yoga dos sonhos. Você pode nem ter tido esse ensinamento ou lido o livro. Isso ainda é o que vai acontecer. Quando você sabe sobre yoga dos sonhos, você simplesmente tem mais ferramentas. O processo acontecerá de qualquer maneira, mas você pode não ter as ferramentas para trabalhar com ele.
Digamos que você sonha com seu marido morrendo e você sente que precisa do apoio dos membros da Sangha porque é difícil. O que os membros da Sangha representam? Os membros da Sangha representam o Dharma. Não é seu parceiro de negócios que está apoiando você naquele momento. Deve ser, não é o seu parceiro de negócio. A Sangha é a expressão do ensinamento e da prática do Dharma. Simbolicamente falando, nesses momentos, o ensinamento está lá para ajudar. Agora aqui nós temos que parar mesmo, né, Andréia? Agora temos. Então, vamos fazer a dedicação, né? É, vamos lá. É muita informação que ele traz, né? Tem que ler várias vezes. Dedicação. Toda virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos três reinos. Havendo purificado todos os obstáculos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos.